14 de junho de 2013. Chegou a hora. Vai começar a Copa das Confederações, o torneio de seleções mais importante depois da Copa do Mundo. Luiz Felipe Scolari acerta os últimos detalhes para a estreia da seleção brasileira amanhã contra o Japão. A atual campeã mundial e bi da Eurocopa, a Espanha tenta ganhar pela primeira vez a competição. São Paulo acerta a renovação do volante Denilson por mais 4 temporadas. Tottenham entra na briga e deve fazer proposta para levar Paulinho para o futebol inglês. E Flamengo anuncia a contratação do ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. A apresentação oficial está marcada para segunda-feira. Se segura, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Sim, o Gazeta Esportiva já está ao vivo na sua tela nesta sexta-feira para te falar que já estamos em clima de Copa das Confederações, Mas será que os brasileiros conhecem essa competição? Veja na reportagem de Felipe Esboril. Ultimamente, o nosso futebol não encanta mais como antes. O povo brasileiro anda sem interesse pelo futebol. Copa das Confederações, não. Não? Um torneio que vai acontecer aqui no Brasil antes da Copa, já tá sabendo? Não, eu não ouvi falar não. Da Copa eu sei, mas desse não. Não. Se falar com você, eu tô mentindo. Você já ouviu falar em algum lugar? Não. Já ouvi falar, já. Já? E você sabe o que é? A Copa da Seleção é a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo? É. Mas o público brasileiro deveria se lembrar bem desse torneio, já que o Brasil é o atual bicampeão, vencendo as edições de 2005 e 2009. 97 também levou. A Copa das Confederações do Brasil possui 6 sedes. Em Belo Horizonte, o Mineirão. Em Fortaleza, o Castelão. Em Brasília, o novíssimo Estádio Nacional. Salvador conta com a Arena Fonte Nova. Recife tem a Arena Pernambuco e o Maracanã. Depois que o Morumbi ficou de fora, a Arena Corinthians foi escolhida como sede de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. No próximo dia 15 de junho, começa a Copa das Confederações aqui no Brasil, sem a cidade de São Paulo participando, porque até lá não haveria tempo hábil para o término das obras por aqui. E já que a capital paulista está de fora, o público parece desconhecer os detalhes do torneio. Pelo que pouco que eu entendo disso, seria um torneio pré a Copa do Mundo nos países. Tem ideia de quantas seleções participam? Não tem. Com certeza todos não. Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Austrália, Argentina. E tá bom demais já, não tá não? São 12 times. Que menos? Menos, né? São 8. Isso. Então, para você que não conhece a Copa das Confederações, ela é considerada um evento teste antes da Copa do Mundo. É disputada pelos campeões dos continentes, mais o atual campeão mundial e o país sede. Portanto, 8 participantes, que são divididos em 2 grupos. A seleção brasileira está no grupo A, com a presença de Itália, México e Japão. A outra chave possui Espanha, Uruguai, Tahiti e Nigéria. Não importa muito se o público não conhece bem a Copa das Confederações. O torcedor quer mesmo que o Brasil esteja mais uma vez no ponto mais alto do pódio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, a Copa das Confederações no Brasil, teste para 2014. Alguns estádios serão definitivamente testados, pelo menos nas sedes do torneio. Podemos também testar o entorno, como a capacidade brasileira de organizar um evento. Até aqui nós vimos que o que seria de legado para o povo brasileiro, que o investimento tem sido muito alto, bilhões de reais de dinheiro público investidos neste Mundial e também para a organização da Copa das Confederações, no que serviria de legado, as coisas não têm funcionado. Os aeroportos ainda estão devagar, mobilidade urbana é o principal tema, a coisa praticamente não saiu do lugar na maioria das cidades. Portanto, é um teste que vai servir
para a televisão, Flávio, a Copa do Mundo, ou melhor, a Copa das Confederações já assistida pela televisão, olha só que está tudo lindo, os estádios realmente estão bonitos, mas eu quero ver o entorno, os bastidores, aquilo que você não consegue ver numa transmissão, mas consegue mostrar depois que o jogo acontece. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva, mas a FIFA não está nem aí com isso e também não tem que estar mesmo. A FIFA, o problema dela, isso é claro, tá? Uma determinação clara. Conversei com um inglês que trabalhou durante muito tempo na FIFA e ele afirmou bem claramente, a FIFA se preocupa com o que a televisão mostra. E isso funciona e vai funcionar. Eu nunca tive ilusão de que ficaria legado nenhum, até pelo contrário, sempre disse que haveria roubo imenso, está havendo roubo imenso. É verdade, muito antes do Brasil se anunciar. Quando o Brasil se candidatou já falava isso. Então, está dentro do esperado, do planejado. Aqueles que foram os beneficiários da roubalheira estão sendo beneficiados. Está tendo uma manifestação aqui na Paulista agora contra os gastos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. É óbvio que por uma questão de coerência eu concordo, só que o local está errado. O local para fazer essa manifestação é na porta da Federação Paulista de Futebol. Lá é onde fica o senhor Marco Polo Deonero, que é diretamente envolvido com a CBF. Lá é onde fica o senhor Zé Maria Marim, que é o que ouve tudo do Marco Polo Deonero. O lugar é lá. Aqui é, de novo, palhaçada. Você tem que protestar, os protestos têm que ser dirigidos para a pessoa certa. Né? É só isso. Então, claro que esse protesto é válido à beça. Então, estamos sendo roubados de verdade. Na porta da Federação Paulista de Futebol, que lá é o símbolo do futebol do Brasil. Ali é um antro onde se fazem as coisas no futebol paulista e no futebol brasileiro. Então lá é o ponto de referência para se fazer essa manifestação. Aqui me parece mais gente querendo aparecer do que realmente querendo que a coisa se solucione. Na porta, e os caras lá estão lá com charuto, vendo o programa, com ar-condicionado, para eles está tudo numa boa. Então, esses caras é que tem que ser cobrados. Aqui o coitado que está saindo do trabalho agora vai fazer o quê? Ele também está sendo roubado, é a mesma coisa. Mas será, Flávio, que teria o mesmo impacto? Teria. Questão? Aí teria impacto porque vai atingir o cara que é o beneficiário da história, e esse cara vai correr, vai pular. Agora, que impacto vai ter ferrar o coitado que está saindo do trabalho aqui? Não vai ter impacto nenhum. O ferrado ferrando o ferrado. Tem que pegar os caras que são os responsáveis pelo negócio. E eles não estão aqui, eles estão lá, na boa, fumando charuto, a pezão para cima. A propósito do tema que está ganhando repercussão internacional, e não poderia ser diferente, estamos organizando eventos importantes no Brasil e os estrangeiros não estão acostumados com manifestações, com protestos aqui no país, estão até surpresos. Obviamente que qualquer ato de vandalismo deve ser condenado e reprimido, em contrapartida espero que a polícia também haja com bom senso. Ontem o que nós vimos foram cenas lamentáveis, jornalistas arbitrariamente presos, agredidos, apenas porque estavam registrando a ação truculenta de alguns policiais. Em qualquer setor de atividade existem os bons e os péssimos profissionais. E ontem nós pudemos ver a cara de muitos péssimos policiais militares. E amanhã tem Brasil e Japão às 16h no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em encontros entre brasileiros e japoneses, quem se deu melhor, hein? Vamos ver. Amanhã em Brasília, a seleção de Luiz Felipe Scolari começa definitivamente a viver o clima da Copa do Mundo. E historicamente falando, o Brasil não poderia ter adversário melhor do que o Japão, um freguês antigo do nosso futebol. Até hoje foram 12 jogos com 8 vitórias brasileiras, apenas uma japonesa e outros 3 empates. E olha que essa única vitória do Japão nem é reconhecida pela FIFA. Foi na Olimpíada de 96 em Atlanta, 1-0. Apenas lembrando que a FIFA não reconhece como oficial partidas válidas em Jogos Olímpicos. Agora, quando o assunto é Copa das Confederações, o Japão é um adversário meio chato, hein? Foram 2 confrontos e 2 empates, 1-0 em 2001 e 2-2 em 2005. Ou seja, os brasileiros nunca venceram os japoneses nessa competição. Tirando isso, o histórico brazuca é muito superior. Até aqui, o Brasil marcou 26 gols contra o Japão e sofreu apenas 6. Goleadas contribuíram para este número, como a de 95 em Tóquio, 5-1 naquela seleção de Edmundo, Leonardo, Sávio e companhia. E também nos 2 últimos duelos, na Copa do Mundo de 2006, 4-1, ainda na fase de grupos. E no ano passado, num amistoso, 4-0.
Então, que o Brasil busque na história motivação para começar essa Copa das Confederações com o pé direito. E se der para emplacar a terceira goleada seguida, com certeza nenhum brasileiro vai se incomodar. E a nossa enquete de hoje no site gazetesportiva.net não poderia ser sobre outro assunto, né? Qual será o resultado da partida entre Brasil e Japão? Nossa seleção estreia com vitória, dá empate ou os japoneses surpreendem e vencem a primeira? Acesse o site, vote o resultado no final do programa. Rapazes? Eu acredito numa vitória brasileira, nem tanto pelo que a seleção tem jogado, não me empolga, em nenhum momento me empolgou nos últimos tempos, mas a seleção japonesa, apesar da franca evolução, da notável evolução, tanto que vários jogadores estão atuando no futebol europeu, ainda é difícil de fazer frente para o Brasil, ainda mais jogando no Brasil. Para mim, da seleção brasileira, Flávio. É uma seleção mais pronta, a seleção japonesa, obviamente, está classificada para a Copa do Mundo junto com o Brasil, classificou-se dentro de campo, né? Então é uma seleção que cresceu e cresceu bastante. Mas o japonês, ele mira-se muito no futebol brasileiro. A evolução do futebol japonês deve-se muito aos brasileiros. O Zico, em particular, é uma coisa extraordinária, o que o Zico fez por lá. Então há um respeito muito grande pelo Brasil. Acho que o Brasil não vai ter uma vida fácil, mas normalmente vai ganhar o jogo. Em São Paulo, o bairro da Liberdade é o reduto da colônia japonesa na cidade. Alexandre Silvestre foi a uma escolinha de futebol do bairro onde crianças brasileiras, japonesas e descendentes de orientais aprendem juntas a jogar bola. Acompanhe. Tem moleque que nasce com o dom, com o talento. Mas futebol também se aprimora, se ensina. Vamos. Bateu. Se ensina na escolinha. Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Brasil e Japão se enfrentam pela Copa das Confederações nesse sábado e a TV Gazeta decidiu dar um pulinho aqui no bairro da Liberdade, reduto japonês na cidade de São Paulo, para mostrar um pouco da característica dessas duas culturas quando a bola rola. De casa atuante, ou mulher de milionário. Você vê que o garoto que é esse japonesinho, que é descendente, que vem dos pais, dos avós, ele não tem a mesma característica do garoto que é nosso aqui, brasileiro mesmo, né? Você pega garoto brasileiro que é atrevido, que gosta do drible, que gosta de partir para cima. A cultura japonesa é realmente de muita dedicação, determinados, e o brasileiro realmente fica mais à vontade, né? Vamos colocar dessa forma. A Solange é a mamãe de um dos garotos descendentes de japoneses que jogam bola nessa quadra, local frequentado por muitos boleirinhos de olhos puxados. Nós temos aqui uma média de pelo menos uns 10 japoneses e tem uma molecada que vem diretamente do Japão para fazer aula conosco. Garotos de 7, 8, 9, 10 anos, aí uma turminha de 7 a 8 garotos. Uma turma bem legal, eles vêm com o intuito mesmo de aprender um pouquinho do futebol brasileiro. João Munetaka Furugen, o filho da Solange, é um japonesinho esforçado, batalhador, que honra as origens dos antepassados dele. Absorve ensinamentos e procura colocá-los em prática. O que eu mais aprendo é como que o futebol é bem importante para a nossa vida e como ele é bom para um esporte bom. A gente corre, se diverte e também pode ser feito como um campeonatinho, só para se divertir. Humildade na fala, respeito para com os mais velhos e com os coleguinhas em campo. Isso tudo é verdade, mas não pense você que o japa tira o pé na dividida. Às vezes, acerta a bola. Às vezes, né, João? Brazucas e japinhas, culturas tão distantes, diferenças que o futebol trata de unir. E aí, Caio, beleza? Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.
Além do Brasil, que joga amanhã às 16 horas em Brasília, outras seleções também entram em campo pela Copa das Confederações. Pegue a caneta e o papel e fique por dentro. Pelo Grupo A, amanhã às 4 da tarde, tem Brasil e Japão no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já no domingo, também às 4, no Maracanã, a Itália estreia diante do México. Ainda no domingo, pelo Grupo B, Espanha e Uruguai se enfrentam na Arena Pernambuco às 7 da noite. E fechando a primeira rodada, na segunda-feira, às 4 da tarde, tem Tahiti e Nigéria no Mineirão. E a Nigéria chega ao Brasil só no domingo para a disputa da Copa das Confederações. Nas categorias de base da Ponte Preta, do Flávio Prado, tem um jogador que vai ficar com o coração dividido na hora de torcer para algum time da competição. Luiz Henrique Gurian apresenta esse atleta meio brasileiro e meio nigeriano. Preste atenção nessa história. Um cidadão com dupla nacionalidade, brasileira e nigeriana. Um menino de 18 anos de idade, 1,90 m de altura, 72 quilos e muitos sonhos, todos com a bola de futebol. Ele é paulista, nasceu no bairro do Jaguaré, zona oeste da cidade. Tamanho, desenvoltura e o técnico da escolinha o levou para o São Paulo Futebol Clube. Mas não deu muito certo. Aí passou pelo Paulistano de São Roque, foi jogar futsal no bairro, Grêmio Osasco e agora está na Ponte Preta de Campinas. Já faz parte da turma. É tratado com carinho. O que você fala do Francis, Ratão? Parceiro. Parceiro de quê? De tudo, grupo, amigo. Parceiro, amigo nosso lá do dia a dia, joga bem. Francis é filho de mãe brasileira, empregada doméstica e pai nigeriano, pecuarista. Casal separado. História de vida que ele conta assim. Eles ficaram juntos uns 15 anos por aí, para depois separar. E seu contato com seu pai, como que é? Ele me liga, tipo, umas 2 vezes por semana, por aí. Mas falo mais com meu tio, que mora aqui no Brasil, né? Francis Obidíqua, vontade de jogar pela seleção da Nigéria ou do Brasil. Coração dividido também aí. Se jogar pela Nigéria, nunca mais pelo Brasil. E se jogar pelo Brasil, nunca mais pela Nigéria. Como é que fica o coração nessa hora? Fica bem apertado, mas quem me der a primeira oportunidade... Leva? Leva. Estou esperando isso, trabalhando para isso aqui na ponte. Agora, Francis tem na programação uma viagem para acompanhar de perto o time do coração ou o time do coração do papai? Como é que vai ser essa história de acompanhar a Nigéria? Vai ser curiosidade? Vai se apresentar lá como nigeriano brasileiro? Como é que vai ser? Eu vou lá para me apresentar como nigeriano brasileiro, mas se jogar Nigéria e Brasil, eu vou torcer para empatar, né? 0-0 de preferência? É. O que você fala do futebol do Francis? É um menino que, apesar de ser nigeriano, mas ele tem o sangue brasileiro, né? Em termos de futebol, né? Foi praticamente formado aqui no Brasil, né? E isso aí faz uma diferença maior. Ele é zagueiro, tá certo que zagueiro não requer aquela habilidade, aquela qualidade como tem os africanos, né? Mas ele é firme, né? Tem um biotipo excelente e é promissor para a equipe da Ponte. Há muitos casos interessantes. Esse menino nigeriano brasileiro, 1,92 m, para zagueiro e tal, tá legal. E a gente sabe da habilidade do africano. Os grandes jogadores brasileiros são negros. E, obviamente, que em algum momento tem uma origem africana. Tomara que ele faça muito sucesso, especialmente pelo time que ele joga. Campeão olímpico nas argolas, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti está de olho em mais um título, a etapa de Portugal da Copa do Mundo de Ginástica. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Os novos equipamentos finalmente chegaram e o campeão olímpico das argolas pode agora fazer a preparação ideal. Botar a boca no trombone ajuda? De vez em quando, sim. De vez em quando faz parte, mas agora está tudo certo. E a fase de Arthur Zanetti é muito boa. Depois de vencer a etapa de Doha da Copa do Mundo, ele está de olho na etapa em Portugal. No velho continente terá ainda um mês de treinamentos, um intercâmbio na Alemanha. O objetivo é chegar voando no Mundial de Ginástica, que acontece em agosto na Bélgica.
A intenção dessas competições que a gente está indo agora é se preparar para o Mundial, que aí o Mundial mesmo a gente vai com o objetivo de ter o melhor resultado, de buscar pelo menos um título, né? Então essa competição vai servir para a gente ver como que vai ser a nota que a gente vai tirar, os árbitros, como que vão estar julgando, porque como entrou o ciclo novo, a gente vai ver, porque muda um pouco, né? Então a gente vai ver essa experiência aí, como que vai estar, então por isso que a gente não está indo para ganhar, a gente está indo para ter essa experiência. O objetivo do ano vai ser o Mundial. A nova série nas argolas, aliás, está prontinha e foi realizada por Arthur durante o treinamento. Provavelmente vai ser essa série. Por enquanto não tem nada planejado de mudar, mas vai ser essa mesmo. Foi realizada de maneira perfeita? O que você avaliou? Teve uns erros que eu senti mais no finalzinho da série, que é erros que a gente vai ajustando durante aí o tempo. E nesse novo ciclo da ginástica, Arthur não esconde que o grande objetivo é que o Brasil seja representado por uma equipe completa de homens na próxima Olimpíada. No ciclo passado a gente quase conseguiu, ficou em 13º, precisava ficar em 12º, então foi por um pouco, a gente está subindo degrau de ano em ano, a gente está melhorando a nossa ginástica e provavelmente aí o objetivo nosso é conseguir levar uma equipe completa. Atletismo, o jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, continua voando baixo nas pistas ao redor do mundo todo. Acompanhe. Ontem, na etapa de Oslo, na Noruega, da Liga Diamante, o jamaicano Usain Bolt chegou para a disputa dos 200 metros rasos, tirando onda em uma réplica de um carro da Fórmula 1. Os críticos torceram o nariz e esperavam mais um tropeço do raio, como o ocorrido na final dos 100 metros rasos na etapa de Roma, quando chegou atrás do norte-americano Justin Gatlin. Mas depois do tiro de largada, a brincadeira ficou de lado e Bolt acelerou de verdade, cruzando a linha de chegada em 19 segundos e 79 centésimos no tempo corrigido. Esta é a melhor marca do ano na prova. Lembrando que o jamaicano é o atual recordista mundial, com o tempo de 19 segundos e 19 centésimos. E no feriado de Corpus Christi, os estudantes de comunicação de São Paulo não descansaram. Há 20 anos, eles disputam e fazem festa no Juca, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Nosso repórter, editor, atleta da Casper Libero e fanfarrão Jonas Campos mostra pra gente o que de melhor aconteceu na edição de 2013, ano do bicampeonato da Faculdade Casper Libero. Com o vermelho no sangue e o branco na luta pela paz, a história da Casper Libero no Juca 2013 foi muito além do âmbito esportivo. Não é à toa que a figura de Vitor Hugo Deppmann, vítima da violência e assassinado no último mês de abril, esteve presente nos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, realizado este ano na cidade de Jacareí. O jovem de 19 anos, que era aluno e atleta da faculdade, foi homenageado pela torcida vermelha e até mesmo por aqueles que vestem outras cores nos jogos, mas que pedem pelo branco, pedem pela paz. É até um pouco difícil, porque eu, como amiga dele, achei muito bom, achei tudo muito lindo. A Pucamp fez uma faixa, entregou para a nossa torcida da Casper. Foi simplesmente assim, lindo. Até agradeço os pais dele, a família inteira dele veio assistir o futecampo e o futsal que ele jogava. Estampada nos uniformes da Casper Libero, a estrela do guerreiro que se foi parece ter cativado os amigos, companheiros e atletas casperianos, que fizeram bonito na hora de defender as cores da faculdade na luta pelo bicampeonato da competição.
Foi a 20ª edição do Juca e a 20ª participação da Casper Libero nos Jogos. E pela segunda vez na história, a faculdade representada pelo Homem-Pássaro voou alto e conquistou o título geral dos Jogos Universitários de Comunicação e Artes. E assim, a cidade de Jacareí ficou vermelha e branca. E a Casper Libero, mais uma vez, balançou o Juca e mostrou a força de quem trabalha, luta, se diverte e faz acontecer. Você vê a galera que se formou em 2000 aqui, não tem interesse nenhum, sabe? Por causa da família, a gente passou por problemas muito sérios esse ano, mas a gente, como doutor, a gente se uniu e é isso aí. Casper Libero do Juca segura a gente agora, vamos que vamos. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente. Escreva no nosso Twitter, @Gazesportiva. Fale também pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso, que é? @Celso Cardoso. Flávio Prado? Flávio Prado, JPGZ. E também visite nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivaNet. E quero aproveitar também, antes que você mande beijo, já que a gente está divulgando as pode mandar questões. antes de mim, fica à vontade. Não vou mandar beijo não, eu vou falar também dos nossos blogs na gazetesportiva.net. Diga. O meu na Cara do Gol e o do Flávio no Mundo da Bola. Certo? Isso. Tem recados? Aproveita. Não, sintam-se todos abraçados. Tá bom. Eu só quero passar um recadinho que o próximo dia 20, sim, quinta-feira que vem, o nosso stand-up vai ser mostrado no Sesc Pompeia com entrada grátis. Ah, que legal. Então, Que bacana. Quem quiser, 7h30 Sesc Pompeia, entrada grátis, vai ser bem legal o stand-up falando sobre toda a trajetória do futebol brasileiro, desde que começou até agora. Que legal, estarei lá, quero ver. Já ouvi falar muito bem, Flávio. Muito obrigado. Bom, quero mandar um beijo para o pessoal do Twitter, o César Silva, o Luciano Miyoshi, Marlon Cocão, João Paulo Neri, Bando de Loucos, para o Roberto, para o Windsor Belo, para o José Carlos e, enfim, sintam-se todos beijados. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? E domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre a estreia da seleção brasileira na Copa das Confederações, toda a movimentação da torcida brasileira em Brasil e Japão. Tem também um balanço do desempenho dos principais times de São Paulo no primeiro semestre. Nos nossos estúdios, a gente vai receber o treinador José Roberto Guimarães, além do atacante Diogo, da Portuguesa, e do ator Alexandre Barros. Não dá para perder, hein, Flávio Prado? Não, vai ser muito legal. Pode ter certeza que teremos momentos bem bacanas. A gente vai fazer, além, claro, a avaliação da seleção no primeiro jogo, a Copa das Confederações em geral, mas mais do que isso, como foi o São Paulo, como foi o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, nessa primeira fase do futebol brasileiro. Vai ser legal e queremos a sua opinião também. Muito bem. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, Mano Menezes é o novo técnico do Flamengo. Time inglês pode fazer proposta por Paulinho. A gente já volta. E agora é pra valer, hein? Mano Menezes é o novo técnico do Flamengo. O clube e treinador acertaram os detalhes do contrato que vai até o final de 2014. Junto com o ex-técnico da seleção brasileira, a diretoria definiu também a nova comissão técnica, com as contratações dos auxiliares Sidney Lobo e do preparador físico Eduardo Silva. Através de seu site oficial, o Flamengo confirmou a apresentação do técnico para segunda-feira, na sede da Gávea. Na estreia da nova comissão técnica deve acontecer no dia 6 de julho contra o Curitiba, pela 6ª rodada do Brasileiro. E aí, meninos, o que vocês acharam dessa contratação? Tem pena do Mano Menezes, que vai ter trabalho. O Flamengo, ele é muito volúvel. Primeiro ele contrata um técnico top, aí resolve mandá-lo embora porque tem que conter gastos, é uma nova filosofia e querem técnicos mais baratos. Aí contrata o Jorginho, depois manda embora porque eles querem contratar técnico de nome. Quer dizer, o Flamengo vive uma indecisão gerencial, uma dúvida de gestão muito grande. Se o Mano Menezes tiver estrutura, tiver jogadores para montar um time forte,
tudo bem, mas pelo que o Flamengo tem hoje, acho que muito difícil que o Mano, por mais competente que seja, consiga conduzir esse time no caminho das vitórias, Flávio. Vamos ver o que pensa você. Olha, o Flamengo, ele me lembra muito o Corinthians no período do Alibi. O Corinthians não tinha a menor noção da força que tinha, então vivia de migalhas. O Flamengo é gigantesco, tão grande quanto o Corinthians. Claro, estamos falando vários times grandes, mas estamos falando de Flamengo e Corinthians, as duas principais forças de torcida. Dois times que têm um potencial gigantesco. O Corinthians não sabia explorar, hoje faz isso muito bem, com maestria, tanto é que sobra. É hoje a principal equipe do Brasil por causa disso. E tem o Fluminense como seu principal rival, porque tem um mecenas. Né? Tem os árabes do Fluminense, significa o patrocinador que o Fluminense tem. E o Flamengo até agora não acordou. Quando esse pessoal entrou, eu gostei do discurso deles. Saneamento, gastar o que pode, trabalhar com um plano, com um projeto. Eu não sei, eu confesso que eu não tenho dados suficientes para saber o que gerou essa coisa incoerente, mas que você falou. Tinha um técnico que ganhava muito, aí traz um que ganha muito pouco. Eu me baseei nas entrevistas dos dirigentes. Pois é. Na ocasião das demissões. É verdade. Agora, se for um projeto que está sendo iniciado, até o técnico é o mesmo, né? Eu gosto muito da ideia de ver um Flamengo muito grande e tomando o pulso do tamanho que ele tem. A partir daí, se ele souber usar isso a favor, vai ser ótimo. Gosto demais do trabalho do Mano Menezes, torço para que ele dê certo, especialmente para que o Flamengo tenha a dimensão que ele merece ter, que está muito, muito abaixo atualmente. Antes na Série A do que na Série B, como aconteceu com o Corinthians. O Flamengo já flertou com a segunda divisão várias vezes, mas escapou. Tem que mudar de patamar, ele tem que ser o Flamengo, o time com maior torcida, não é no Brasil, é no mundo. Porque não tem tanto torcedor em lugar nenhum do mundo. Time nenhum tem tanto torcedor como o Flamengo. Ora, como é que ele pode viver a míngua, quase cair para a segunda divisão? Ele tem que ser um gigante. E ele tem que ser gigante a partir daqui. Vamos ver, tomara que mude esse patamar a partir de agora. E depois de ter sido sondado pelo clube francês Mônaco e pela equipe italiana Inter de Milão, o volante corintiano Paulinho pode jogar no Tottenham ou na Roma. Segundo a TV italiana Sky Sports, o Tottenham estaria interessado no jogador e ofereceria cerca de 48 milhões de reais para o Corinthians por Paulinho. A TV italiana também afirmou que a vontade de ter o volante do Timão jogando no Tottenham teria vindo do técnico André Villas-Boas, que já observa o jogador desde a Libertadores do ano passado. Por outro lado, o jornal italiano Corriere dello Sport afirma que o jogador já teria feito até um acerto ali com o Roma e poderá ser apresentado após a Copa das Confederações. E aí, o que vocês acham da ida do Paulinho para o futebol europeu, Celso? Me parece inevitável, isso não se discute, resta saber o clube. A Inter chegou de maneira muito forte no semestre passado, fez a proposta, o acerto praticamente saiu e aí como o Corinthians tinha Libertadores da América, o Paulinho preferiu ficar e com a expectativa de a Inter voltar a fazer uma nova proposta. Aí mudou direção técnica, a Inter não fez uma boa temporada e a coisa esfriou. Agora surge a informação do interesse do Tottenham, mas o Corriere dello Sport cravou o Paulinho na Roma. Cravou mesmo de maneira contundente. Resta agora a palavra do Paulinho para confirmar ou não essa transação. Mas pelo que a gente acompanhou em termos de notícia no futebol europeu, mais com cara de Roma do que de Tottenham. Bom, na Roma tem o Marquinhos e tem o Castan. Então isso pode ser uma situação de consulta. A Roma é uma bagunça. Ela é uma bagunça, mas os caras estão lá, a gente vê de longe. A Inter é um time hoje que não tem um grande aporte financeiro. A família que durante muitos anos tomou conta do time tirou o pé. Então é complicado, não está em nenhum tipo de importante de competição. Então, não sei se valeria a pena. Agora, por outro lado, é muito melhor, muito mais fácil a adaptação do brasileiro na Itália do que na Inglaterra. Isso tem sido demonstrado. Agora, se fosse eu, esquece a adaptação. Claro, Tottenham, espetáculo, fácil. Né? Tottenham, fácil. Tottenham organizado, tem esse André Villas-Boas, que é um belo treinador, eu iria para o Tottenham. Mas é claro que pesa esse fator. Pô, de repente já está lá o Marquinhos, já está lá o Castan, eles deram boas informações. Roma é uma maravilha, é lindíssimo, uma delícia de morar. Enfim, aí a família do jogador que tem que definir mesmo. O Tottenham está no pré-classificatório? Não. O Tottenham, né? ele caiu, ele ficou na Liga UEFA. Ele perdeu, até por isso, dessa confusão com relação à venda do Gareth Bale, que será a maior transação da história do futebol mundial em todos os tempos. O Madrid queria muito. E continua querendo, e já chegou. Até agora, 94 milhões de libras foi a maior transação da história do futebol, Cristiano Ronaldo. Já passou disso a proposta pelo Bale, quer dizer, vai fechar.
grana não vai faltar para o Tottenham, né? Curiosamente, vai ser interessante ver o Bale jogando no Real Madrid, porque foi feita a comparação dele com o Neymar, porque o Real Madrid queria o Neymar, o Barcelona contratou, aí depois começaram a comparar que o Bale é melhor que o Neymar, blá, blá, blá. É aquela coisa, mas ele é o novo Cristiano Ronaldo, que você fala. Então. Aí ele fala, pô, vai jogar junto com o Cristiano Ronaldo? Cara, craque se ajeita. Ruim é difícil é jogador ruim, né? Pé de boa, jogador. Agora, craque dá seu jeito. São Paulo, o volante Denilson acerta a renovação de contrato e deve ficar no tricolor por mais 4 temporadas. O acordo aconteceu na manhã desta sexta-feira. O vínculo, que se encerraria no dia 30 deste mês, foi estendido até 31 de dezembro de 2017. O atleta foi revelado nas categorias de base em 2005 e até a semana passada tinha vínculo com o Arsenal da Inglaterra. Denilson tem 128 jogos disputados pela equipe tricolor e marcou apenas um gol no clássico contra o Palmeiras pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, meninos. Bom, eu gosto do Denilson, acho que o São Paulo carece de jogadores de bom nível nessa posição. E o Denilson, ele quando começou muito bem, quando ele era garoto, antes de ir para o Arsenal, era um jogador muito bom. Foi para a Inglaterra, começou muito bem, depois caiu de produção, mas aprendeu muito. Quando voltou, teve a mesma dificuldade de todo mundo que fica muito tempo na Europa. Né? Adaptação, aquela coisa do jeito de marcar. A velocidade do jogo. Velocidade do jogo, a arbitragem, que é muito diferente. Eu entendo que o São Paulo fez bem de renovar com ele. Não tem, é um ponto ruim do São Paulo, exatamente esse grupo de volantes. Ele não é um passador emérito, mas pelo menos ele sabe o que faz com a bola. Isso é fundamental. Um grande time, antes se falava, um grande time começa com um grande goleiro. Eu digo que um grande time começa com um grande volante. Não coloca o Denilson nesse patamar de grande volante, mas ele sabe o que faz com a bola. É uma boa contratação, entre aspas, do São Paulo. Eu confesso que fiquei surpreso, Flávio. Nem tanto pelo futebol do Denilson, que a gente acompanha já faz tempo, você lembrou bem, quando ele começou no São Paulo. Foi muito cedo para o Arsenal e o Wenger entende de futebol, sabe reconhecer como poucos bons vem jovens. Aqui no Brasil toda hora. Vem no Brasil toda hora, observa os melhores jogadores, leva para a Inglaterra. Ele começou muito bem no Arsenal, depois realmente caiu até o ponto que foi emprestado ao São Paulo. Só que aqui no São Paulo, essa dificuldade de adaptação gerou muita conversa nos bastidores. Conselheiro cornetando o Denilson, informações vazaram da diretora de São Paulo que ele não teria o contrato renovado, talvez até tivesse o contrato rescindido antes. E, de repente, vem aí a notícia que ele renovou por 4 anos. Foi uma notícia surpreendente, mas que eu acho que é interessante para os dois, para o São Paulo e para o Denilson, que tem um jogador bom, e para o Denilson também, que com 4 anos de contrato passa a ter uma segurança que até então ele não tinha. Não sabia se ia continuar no São Paulo, se ia voltar para o Arsenal, se ia para um outro clube. Agora a cabeça está tranquila para que ele possa realmente desempenhar um bom futebol. Qualidade, repito, ele tem. Usando um velho ditado, é muito bom quando os cães ladram e a caravana passa, né? As seleções da Itália e da Espanha já estão no Brasil desde o começo da semana e seguem treinando para a estreia na Copa das Confederações. A esquadra azurra está treinando no Rio de Janeiro, onde no domingo estreia na Copa das Confederações contra o México, 4 da tarde no Maracanã. A próxima atividade marcada para a seleção italiana é um reconhecimento do gramado do local do jogo amanhã. A história do estádio Mário Filho, palco da final da Copa do Mundo de 50, foi motivo de gafe entre alguns jogadores do time europeu, que desconheciam o passado do local. Já a Espanha está encarando chuva nos treinamentos em Recife e a previsão para a estreia domingo contra o Uruguai na Arena Pernambuco é de mais água. Estamos prontos para jogar em qualquer tipo de campo e de ambiente. Sem dúvida, na chuva, a bola rola muito mais rápido. Sobre o adversário, terceiro colocado na última Copa do Mundo, só elogios. Mas a confiança também é mantida. Eu creo que é uma das seleções mais potentes do campeonato. Acredito que é uma seleção das mais fortes do campeonato. Vai ser um começo difícil diante de um time que está bem e fazendo grandes torneios. Esperamos fazer uma partida bonita e bastante disputada, mas vamos ganhar. O hueso duro do grupo no primeiro partido e esperemos que seja um partido bonito, muito disputado, porque nós também confiamos em que podemos ganhar esse partido.
Quem também está se preparando para a Copa das Confederações é o governo brasileiro, preocupado com as questões de segurança envolvendo a competição. Ontem, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff participou de um evento que marcou a inauguração de um moderno e tecnológico centro de monitoração para 6 cidades-sedes que vão participar do torneio. E vamos fazer uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada segura. Eu considero, portanto, que nessa Copa das Confederações, esses 6 estados que dão um passo nessa direção e o fato do governo federal ter contribuído com todos esses equipamentos é algo extremamente relevante para o país. Primeiro é legal seleções desse porte, né, de uma Itália, de uma Espanha, treinando aqui no Brasil, jogadores de um nível muito alto, aqueles que a gente costuma só ver pela televisão, estando por aqui é bem legal. Segundo, eu desde o começo sempre fui e continuo sendo contrário à realização de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada aqui no Brasil, país que tem o nível de ensino que o Brasil tem, o nível de insegurança que o Brasil tem, a corrupção que o Brasil tem problemas muito maiores do que cuidar da saúde, do que gastar essas fortunas com Copa do Mundo. Mas tem que dar segurança para quem vem. Né? Os caras não têm nada com isso. Então tem que. Agora, já que fez o negócio, então agora tem que pelo menos dar segurança para quem vem. Então justifique-se todo esse cuidado com segurança. São eventos de repercussão mundial e realmente eventos que, se você não tiver cuidado, você pode ter sérios problemas. Aliás, era bom que cuidasse também do varejinho lá, que andaram roubando equipamento de jornalistas lá em Brasília e tal. Era bom cuidar do varejo também, né? Eu só não consigo entender uma coisa, Flávio. Quando o Papa vem, por exemplo, eles limpam a área, fica tudo muito bonito, não tem violência. Em Brasília hoje, o relato de quem esteve lá, jornalista ou morador, nunca se viu tantos policiais na rua, que é uma ação preventiva e, como você disse, tem que cuidar da segurança mesmo. Claro. Agora, por que só para a realização de um evento? O índice de sequestro relâmpago em Brasília também é alto, assim como foi em São Paulo, aumentou 74% num ano. Quer dizer, você só melhora a segurança por conta de um evento? Será que a população... Pois é. Aí a gente vê que, né, efetivo tem, só não tem vontade política ou não tem evento para inglês ver, né? O Vale do Anhangabaú já está pronto para a festa que vai acontecer durante os Jogos da Copa das Confederações e o repórter Adriano Dolph esteve lá acompanhando os últimos preparativos. Hora dos últimos acertos, os detalhes finais. O Vale do Anhangabaú, bem no centro da cidade, está pintado em verde e amarelo e com este enorme telão de LED de 100 metros quadrados. Um presente para os paulistanos acompanharem todos os jogos da Copa das Confederações. Há 20 anos que nós estamos fazendo isso no Vale e a gente viu realmente ao longo desse tempo o que é a emoção de torcer pelo Brasil. É uma coisa inacreditável, é fantástica. Eu vivi todas elas, né? Porque estive presente em todas elas e não dá para descrever. Tão fantástico que é. E a organização, preocupada com a violência na cidade nos últimos dias, vai reforçar a segurança. Nós estamos com o reforço da Polícia Militar, junto com o Batalhão de Choque, nos apoiando. Mas o evento é de comemoração e não tem nenhum grande problema com a manifestação. São mais de 2.000 pessoas envolvidas na organização do evento, que vai contar todos os dias com diversas atrações musicais. Amanhã, no sábado, nós vamos ter aqui às 14h10 o Doce Encontro, 18 horas, Bonde Tigrão, 19h45, Rodriguinho. No domingo nós vamos ter às 17h40, Indenso, 21 horas, Arte Popular, segunda-feira, Sampa Crio e aí vai. O telão já atrai olhares curiosos. Seja trabalhando ou torcendo, a emoção de acompanhar a seleção brasileira está tomando conta de todo brasileiro. Bom, tem que prestigiar a seleção, né? Foi o pessoal ganhar mais um título para nós é interessante. E com paz, todo mundo sem briga, a melhor coisa que tem. Pelo que a gente viu de incompetência na virada cultural, cuidado, hein? Porque sai porrada, tem roubo para chuchu e tal. Uma coisa é a segurança das autoridades, outra coisa é a do povão que vai aí. Então abre o olho, cuidado.
Não sei se vai ter essa... Aliás, não sei não. Seguramente não vai ter essa segurança toda. Vai ser clima para... Cuidado. Melhor ficar em casa, porque ali na área VIP não vai acontecer nada. Agora o resto não sei. Cuidado, porque a virada cultural foi um caos, né? Foi a virada da porrada, da roubalheira e tal. Do arrastão? Como é que é? Arrastão. Arrastão. Então, horror. Não entra muito nessa conversa, discurso bonitinho e tal, porque na prática não é isso que a gente está vendo. Eu gostei do seguramente não vai ter segurança. É claro. Bom, e agora você vai acompanhar como está a empolgação com relação à seleção brasileira. O repórter Osmar Garrafa saiu às ruas para avaliar a movimentação do comércio e aproveitou também para falar com alguns torcedores. E aí, Garrafa, você achou umas cachirolas por aí? A cachirola está mesmo em baixa. Encontramos guarda-chuvas, churrasquinho grego, frasqueira de oncinha. Por falar em oncinha, bom, deixa pra lá. Nessa procura, ficou claro que são poucos os comerciantes que estão apostando na Copa das Confederações para aumentar as vendas. Tem cachirola para vender aí, não? Não. Não tem? Não tem. Na 25 não tem cachirola? Pelo menos aqui na minha banquinha aqui não tem. Fácil você achar vuvuzela. Vuvuzela, cachirola não? Cachirola não. Cachirola? Pela madrugada. Não tem? Leva a jabulânia, a antiga, né, da bola da Copa. Cartola da Copa também. Tem cartola da Copa? Isso, na nossa loja. Só lá em cima? Isso. Aqui embaixo não tem? Não. Tá saindo cartola da Copa, não? Tá, mais ou menos. A do Brasil não, só da Espanha que tá vendendo mais. Estão vendendo mais da Espanha do que do Brasil? Isso. O Brasil, tá fraco. O negócio é a Copa do Mundo, só. Esse negócio de cachirola tá igual a Copa das Confederações. Não tem vez. O comércio não está animado. Mas e o torcedor? Será que acredita na seleção do Felipão? Não. Por que não? A seleção brasileira com aquele time não dá não, cara. Tem que ser um time melhor. Falta o Ronaldinho, né? Faltou o Ronaldinho? Falta o Ronaldinho pra ajudar o Neymar. E a seleção brasileira? Ótimo. Tá bem? Tá bem. Tem certeza? Tem. Tá gostando do time do Felipão? Não precisa mexer em nada, não? Nada. Vai ser campeão? Vai. Estreia contra quem? E aí, agora você me pegou. Campeonato Brasileiro só depois da Copa das Confederações, não é pra pôr a camisa do Brasil, não? Não, do Brasil não. Melhor do Corinthians mesmo. Ué, mas agora é hora da vez do Brasil, não é isso? Também. Aqui é a bandeira do Brasil. Bom dia. É o Moraes, quer falar com o Felipe Scolari? Não, é com o Felipe. É auxiliar dele? Não, Murtosa não, o Felipe. Foi chamar. Tá chamando. Arrebenta com ele mesmo. Alô? Felipão, é o Moraes aqui da 25 de março. Isso. Falei pra você, querido, o Neymar não dá certo ali. Tira o Neymar ou então põe outro lugar. Não tá dando certo, ele tá enganando. Estão querendo fazer média com o Barcelona, não dá certo. Pode tirar o homem. Para saber se o Filipão vai ou não ouvir a galera, é aguardar até o próximo sábado. A história da cachirola, uma coisa medíocre, mas um caminhão de dinheiro. Ganhou-se muita grana. Foi liberado grana para fazer 1 milhão dessas porcarias aí e tal. Então, bem feito. O nosso bolsinho também pagou. Não, mas o inventor da cachirola tá rindo para chuchu. Né, Carlinhos Brown? Seleção brasileira, a estreia é amanhã. Veja como foi o último dia de preparação e a entrevista de Felipão. Como que o Brasil chega para esta abertura de Copa das Confederações dentro do nosso país? Chega bem. Estou satisfeito, tenho visto o trabalho desses atletas com muita vontade, tenho visto um ambiente que eles estão criando entre eles, a cobrança entre eles de uma melhora acentuada que eu acho que vem acontecendo e tenho confiança absoluta no primeiro, no segundo, no terceiro, nos jogos que nós vamos jogar. A pressão é normal de uma equipe que joga com as condições que o Brasil joga sempre competições. O Brasil é normalmente visto como um dos grandes competidores e sempre um dos grandes candidatos ao título. Jogar fora do Brasil muitas vezes não nos causam alguns problemas que nós estamos vivendo nesse momento em situação de treinamentos, de alguns cuidados que a gente precisa ter com a nossa seleção. Mas no geral, nós somos pressionados, e nem é pressão, é normal um técnico de futebol e uma equipe como a do Brasil ser sempre vista como uma das responsáveis
da competição e chegar ao título. Não vai mudar isso. E por isso jogar em casa, em alguns aspectos é diferente, mas a história de ganhar é a mesma. Eu não sei se nós temos que jogar de forma diferente. O que nós temos é que fazer com que o torcedor participe desde o início e seja mais um jogador a nosso favor. Quando se joga em casa, nós temos que tirar proveito desses 20, 30, 50, 100 mil torcedores que temos dentro do estádio ou nos arredores do estádio para fazer com que a equipe adversária realmente sinta esse ambiente. Mas para que isso aconteça, nós temos que jogar bem. Nós temos que fazer com que o torcedor realmente se motive. E em determinados momentos é importante que o torcedor saiba que temos um adversário pela frente, temos um adversário de qualidade e que vai nos dificultar em alguns momentos. E aí é importante, mais uma vez, essa torcida local. Porque aí é que vai dar o apoio necessário para se sobrepor a algumas dificuldades. Então, a ansiedade, eu acho que já não é tanta como antigamente, não. Porque já aprende a dominar um pouquinho, mas custa pegar no sono, vai vendo alguns programas, até que aí depois morreu, vai embora só outro dia de manhã. O Celso cantou uma música aqui do Carlinhos Brown, né? A namorada. Tem cachirola. Bom, vamos falar da seleção. Eu estou me lembrando do torcedor que o Osmar Garrafa entrevistou, falando para tirar o Neymar. Até concordo que o Neymar não vive o melhor momento da carreira. Mas vai tirar o Neymar para colocar quem? É o melhor jogador da seleção brasileira e tem que apostar nele. Muito bem, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre Brasil e Japão? Muito bem, 64,2% deram vitória do Brasil. Vamos ver. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar segunda-feira às 6 horas da tarde. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.